vamos embora. Então, na aula de hoje eu pretendo que a gente fale de período napoleônico, Congresso de Viena e também as revoluções liberais, né, das décadas de 20, 30 e 48. Né? Mas, enfim, vamos lá. Período napoleônico. O Gustavo passou para vocês, né, até o diretório na Revolução Francesa. Né, se eu não me engano, ele passou. E a gente tem nesse contexto do diretório, né, que se vocês não estão lembrados, após a Convenção Jacobina, né, montanhesa, com Robespierre, né, que Robespierre fez o terror lá, né, o Gustavo deve ter falado disso para vocês. E aí depois da queda do Robespierre, a gente tem uma convenção que a gente chama de Thermidoriana, né, que é uma convenção girondina também. Né. Thermidoriana é porque a queda do Robespierre foi em 9 Thermidor, né, que é um mês no calendário revolucionário que o Robespierre fez, né, da Revolução Francesa. Então a gente tem nesse diretório, né, que os girondinos instalam, a gente tem um contexto de intensificação da crise econômica e social francesa que já estava vindo, né, desde lá de 92, né, que a gente teve a guerra com a Áustria. Né. Eu espero de verdade que o Gustavo tenha falado disso para vocês, né, não tem como saber. Mas... E aí a gente tem uma ameaça de radicalismo interno, né, porque os girondinos eles estavam muito... como se estivessem estagnando a revolução, né, muito constitucionalistas. E aí a gente tem, né, um exemplo desse radicalismo interno, dessas conspirações democráticas. A gente tem a Conspiração dos Iguais, em 1796, do Gracchus Babeuf, que é considerado um dos primeiros socialistas, né? O Marx fala isso, se não me engano. Ai, perdão, gente. Eu fui adicionar alguém aqui. Acabei... Ok. E essa Conspiração dos Iguais, que ele liderou, né, a partir desse documento dele, que é o Manifesto dos Iguais, ele reivindicava a igualdade real. Né? É uma promessa de igualdade que a Revolução Francesa deu, que não foi concretizada e, inclusive, vai para a posteridade. Né? O século XIX, a Revolução Francesa, gente, ela prometeu uma igualdade entre os homens e não cumpriu essa promessa. Né? A grande parada da Revolução Francesa é essa. O século XIX vai ser todo baseado nisso. Né? O liberalismo do século XIX, o socialismo do século XIX e o nacionalismo do século XIX são frutos da Revolução Francesa. Tá? Dessa promessa de igualdade entre os homens, que nunca se concretizou. Né? Então, nesse contexto todo de conspiração interna e enfraquecimento da Revolução no exterior também, né? Nas guerras externas, né? A gente tem uma saída adotada pela via militar, né, uma ditadura militar, né, em que o Napoleão, né, que já era um general proeminente nessa época, né, o Napoleão, mesmo novo, ele teve um relativo sucesso nas guerras. Né, na campanha do Egito ele se popularizou bastante. Né, então o conselho dos antigos, né, que é um dos conselhos do diretório, né, que tinha, não sei se vocês lembram, mas tem o conselho dos 500 e o conselho dos antigos. Mas enfim, não precisa lembrar tudo assim, não. Mas aí os conselhos dos antigos, ele sai de Paris e entrega o controle da cidade para Napoleão, né, em 10 de novembro de 1799 ou 18 de Brumário no calendário revolucionário. Né, 18 de Brumário. É um nome próprio da história isso, 18 de Brumário, o golpe de Napoleão. Né, e aí se forma um consulado. Né, aí na direita vocês podem ver essa imagem aí do François Bouchard, que é justamente desse momento, né, do golpe do 18 de Brumário. Alguma dúvida, gente? Ok, bom. Muito tranquilo. Vou continuar então. Aí a gente tem esse consulado, né, que foi o jeito adotado pela elite, né, de organizar o poder executivo mais centralizado na figura de 3 pessoas. Né? Não é só o Napoleão, mas o Napoleão sempre teve um a mais. Né? O Napoleão sempre foi o preferido, sempre foi o que teve mais poder, tá, gente? Mas esses são os cônsules aí, eu não vou me arriscar a falar o nome deles, né? Mas o Jean-Jacques Regis, eu acabei de me arriscando, Napoleão Bonaparte e o Charles François Lebrun. Mas
O Napoleão, logo em 1802, ou seja, 3 anos depois, se torna cônsul vitalício, ou seja, ele ficaria sempre como cônsul, né? Você já vê um encaminhamento para o que vai acontecer depois, né? Peraí, deixa eu adicionar mais alguém aqui. E nesse consulado a gente tem o que a gente chama de reformas napoleônicas, né? Que são várias reformas de cunho econômico, político, social também, né? Que, por exemplo, né, eles nessa época do consulado eles criam o Código Civil, né? Como está aí o estabelecimento do Código Civil, que ele continha os princípios liberais e aí as conquistas burguesas da Revolução, né? Então ele unia os dois, né? E o que levou o Napoleão para o poder, gente, é importante isso também, é o apoio da alta burguesia, tá? Tanto que ele vai favorecer muito a alta burguesia francesa na época do Império, né? Então em 1804 a gente tem a coroação do Napoleão como imperador dos franceses, né? Deixa de ser um consulado e ele é coroado como imperador, né? Como se fosse a única saída para o estabelecimento da revolução, né? Nessa época, eles ainda continuavam com o ideário da revolução, tá, gente? A revolução continua, a ideia da revolução, né? Tudo bem que muitos historiadores consideram que a revolução acaba no 18 de Brumário, né? Mas o ideário da revolução ele permanece como forte fator político, né? Então a gente tem a coroação do Napoleão, né? Essa imagem aqui do Jacques Louis David, que foi encomendada pelo próprio Napoleão, nessa pintura, né? Que a gente tem uma iconografia muito rica, né? O próprio Papa ele veio para a coroação do Napoleão, né? Que é até irônico, né? Porque a Revolução Francesa teoricamente tinha cortado os laços com o clero, né? Mas enfim. Mas o Napoleão ele se coroa, né? Tem essa coisa uma simbologia interessante, né? Porque o Napoleão normalmente o Papa coroava os reis que seriam católicos, né? Coroava o rei, mas o Napoleão ele toma a coroa e coroa a si próprio, né? Enfim, é interessante isso, que o tão ambicioso que essa pessoa foi, né? O Napoleão, essa figura. Então a gente tem o Império, né? Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre o consulado, sobre a coroação? O consulado, ele vai representar a tripartição dos poderes? Por ter 3 cônsules? Ou não. O consulado é poder executivo. Os 3. Né? Ah, tá. Os 3 são poder executivo, não é tripartição de poderes, não. O Napoleão, ele continha a maior parte do poder executivo para ele, né? Era um consulado, de fato. Né? A organização continuava republicana, tá? A organização social continuava republicana, mas era um consulado, né? O executivo eram os 3. Né? Essa é a ideia do consulado. Mas dura pouco, né? O consulado dura 5 anos só. Né? A gente tem um império. Respondi essa dúvida? Respondeu. Então, só que você falou que dura 3 anos esse consulado. Não, 5. Então, 5 anos. Desculpa. Então, quando Napoleão torna-se imperador, aí acaba com isso? Sim, acaba com o consulado. Ele centraliza todo o poder político nele. Entendi. Obrigada. Nada, que isso. Então a gente tem na época do Império, né, que durou 10 anos do Império, um aumento da repressão e da censura, né, internamente, né, coisas bem básicas, né, de Império. Né. A gente tem uma formação de uma aristocracia nas redondezas do Napoleão, né, não aos moldes do antigo regime, tá? Mas mais ou menos isso, né? A gente tem um pé atrás, né? Quanto a isso. A gente tem o Napoleão fazendo reformas econômicas importantes, né? Como ele faz o Banco Central, ele faz o franco, né? A moeda francesa, né? O franco. E também fomenta a indústria francesa, né? Nessa época do Império, né?
Então, esse fomento à indústria francesa é muito importante para entender, inclusive, o bloqueio continental. Eu vou falar daqui a pouco disso. Mas o importante a se entender dessa fase do Império é que essa centralização imperial, essa centralização política no Napoleão, e administrativa também, ela permitiu muitas vitórias sobre as coalizões inimigas, né? Sobre os países inimigos. Né? Porque a França, gente, desde 1792, está em guerra. Né? Ela está em guerra contra os países, né? Contra várias coalizões se fazem, né? Mas Áustria, Prússia, também entendeu? É intermitente, são várias coalizões que são feitas, né? Várias coligações contra a França desde 1792, né? De 1792 até 1814, que é a queda do Napoleão, a gente teve 7 coligações contra a França, né? Ou 6. Pode estar enganado. Mas essa centralização imperial permitiu a conquista de muitas terras, permitiu a expansão da revolução, né? Então a gente tem essa questão da figura ambígua do Napoleão. O Napoleão era visto para alguns como quem iria levar a revolução para a Europa, né? Como libertador dos países do antigo regime, né? Libertar os países europeus do antigo regime. Mas por outro lado, ele era um conquistador político. Né? Ele botava muitos países sob a asa da França, né? E em muitos países ele até instaurou um protetorado, né? Coisas que ele não libertou os países, né? Essa expansão. Então a gente tem essa figura ambígua do Napoleão, né? Fora que os franceses mataram muito, né? Afinal é uma guerra, né? Então a gente tem todo essa ambiguidade do Napoleão que se representa muito na iconografia dessa época, né? A gente tem várias pinturas muito interessantes. Eu não... Puxa vida, eu esqueci de colocar aqui, mas tem muitas figuras muito interessantes, muitas imagens interessantes representando o lado sanguinário do Napoleão e dos franceses, né? Então a gente tem essa ambiguidade do Napoleão, né? Alguém fez uma pergunta? Eu ouvi um barulho estranho. Foi eu. Pessoal, eu gostaria de saber porque antes era dividido entre os 3 cônsules, né? Sim. Como que Napoleão ele centralizou o poder por apoio da outra classe também, né? A burguesia. Sim. Não, Só que foi tudo orquestrado, né? Sim, mas os outros 2 cônsules que governavam junto com ele simplesmente aceitou ele governar sozinho, se tornar um imperador, cônsul único, ou como que foi? Não é cônsul único, é um império, é um imperador, não é mais um consulado, né? O consulado se desfaz. Os outros cônsules, cara, eles são tão, sabe, insignificantes, né? Tipo, não insignificantes, tá? Não tô desprezando eles, né? Mas eles não têm o cacife político que o Napoleão tinha, então eles não representaram resistência nenhuma, né? Isso já era uma coisa que estava esperada desde o momento do 18 de Brumário, entendeu? Esses 4 ou 5 anos do consulado é um gradativo crescimento do poder do Napoleão, que já era muito grande no 18 de Brumário, né? E isso ainda mais, com as conquistas militares dele no exterior, durante o consulado ainda, aumentou muito mais o poder político dele e o prestígio social, né? Entre os franceses, entendeu? Tipo, os outros não representavam resistência para ele. O Napoleão sempre foi a figura política, né? Entendi, obrigada. Nada, tranquilo. Então a gente tem aqui, gente, o bloqueio continental. O bloqueio continental é muito importante para a gente entender porque ele alterou profundamente a geopolítica da Europa, né? Vocês devem ter ouvido falar do bloqueio continental lá em História do Brasil, né? Ou não? Ouviram já, né? Eles já falaram disso. Sim. Né? Da vinda da corte, enfim. O bloqueio continental foi uma estratégia do Napoleão que depois se mostrou meio falha a estratégia dele, mas ele queria enfraquecer os ingleses, porque ele não ganhava dos ingleses, cara. No mar, ele não ganhava dos ingleses. Ele conquistava na terra, nas terras ele ganhava todas as guerras, nas terras, a maioria pelo menos, mas a marinha inglesa, até hoje é uma das melhores do mundo, né? A marinha inglesa é muito boa, era muito boa nessa época, e aí ele instaurou esse bloqueio continental, a fim de enfraquecer militarmente e economicamente a Inglaterra. Né? E o que é esse bloqueio continental? Ele proibiu as nações, entre outras coisas, tá? Não é só isso, né?
É mais complexo que isso. São 2 tratados, que são 2 decretos que ele faz, né? Mas, assim, em suma, o que ele faz é proibir as nações de efetuar comércio com a Inglaterra, as nações europeias. E se elas efetuassem o comércio com a Inglaterra, elas se tornariam inimigas dos franceses. Ninguém queria se tornar inimigo dos franceses, tá, gente? Nessa época, o Napoleão estava instaurando um terror na Europa mesmo, entendeu? Então, mas só que acabou que esse bloqueio continental foi meio falho, né? Ele não deu muito certo. A fiscalização não era muito boa, muitos países continuaram fazendo comércio com a Inglaterra, mas ele visava, com esse bloqueio, o enfraquecimento econômico da Inglaterra e também o estímulo à produção industrial francesa, né? Que aí a França que iria fazer o comércio com esses países que iriam precisar, né, dos produtos industrializados que a Inglaterra fornecia anteriormente. Né? Mas aí acaba que a França não tinha a indústria da França não estava preparada para toda essa demanda, né? Então muitos países continuaram fazendo comércio com a Inglaterra, como é o caso do Portugal, né, que vai acabar culminando na transferência da corte para o Brasil, né, que é mais complexo que isso também, não é só a questão do bloqueio continental. A Inglaterra vinha pressionando Portugal para vir para o Brasil já, e aí esse foi o estopim, né? O bloqueio continental. As forças francesas vieram para invadir Portugal, perdão, e aí a corte veio ao Brasil. E aí vocês viram isso, a história do Brasil, eu espero. Né? E também na Espanha a gente tem a deposição do rei Fernando IV, por causa do bloqueio continental, né? Porque ele continuou fazendo comércio com a Inglaterra, e aí o João Bonaparte se torna rei, né? O irmão do Napoleão. O Napoleão tinha essa política, gente, a política externa, de parentes dele, de tornar parentes dele dominantes no lugar, né? Tornar parente dele rei, ou casar parentes dele com monarquias europeias. Entende? Ele tinha essa estratégia para estabelecer um laço de dominação. Que aí a gente volta na questão da figura ambígua do Napoleão, né? Libertador? Como assim libertador se ele tem essa política externa ambígua, né? Enfim, é bem interessante, né? Aqui a gente vê o mapa, a expansão francesa, né? Eu não sei se vocês conseguem ler a legenda, eu acho que sim, né? Mas aqui em verde a gente tem a França em 1789, no começo da Revolução. Né? Aqui, nas conquistas ainda da Convenção, mas o que eu quero que vocês notem é toda essa parte aqui, ó, com esse amarelinho aqui, verde, sei lá, essa parte aqui listrada, tudo isso aqui, desde a fronteira com Portugal até a fronteira com o Império Russo, era do Império Napoleão. Claro que podia ser protetorados, países aliados, mas tudo era parte do Império Napoleônico, né, gente? Então a gente tem um vasto império. E, enfim, é isso. Ele expandiu muito militarmente a França, né? Alguma pergunta, gente? Então vou passar, hein? Agora vamos falar da queda do Napoleão. Né, o Napoleão ele teve essa campanha militar na Rússia, porque a Rússia continuou fazendo comércio com a Inglaterra, né, porque ela demandava muito vender os cereais dela, e só a Inglaterra podia suprir essa oferta russa. Né, e aí o Napoleão quis invadir a Rússia, mas não deu muito certo, né, foi um grande fiasco militar do Napoleão, e a partir daí ele só caiu. Né, o Império Russo usou essa tática da terra arrasada, que vocês devem conhecer, né, gente? A tática da terra arrasada, vocês conhecem? Sim, o professor falou numa aula que eles, tipo assim, abandonaram, né, os locais e outro lugar deixava pra... Basicamente é isso, né? A tática da terra arrasada, ela é que não é russa, não foi invenção deles, tá, essa tática. Mas basicamente eles iam recuando e queimando os estoques de alimento e qualquer coisa que os soldados invasores pudessem usar. E aí eles continuavam recuando, e aí os soldados iam morrendo no caminho de fome. E ainda teve a questão que quando eles chegaram lá em Moscou, né, se vocês soltarem conhecer, quando os soldados de Napoleão chegaram aqui em Moscou, veio o inverno, né, e eles não estavam preparados para o inverno russo. E aí acabou que o Napoleão foi com 610 mil soldados, isso é estimativa, tá? E retornou com aproximadamente 5 mil. Né? Ele perdeu um número
estrondoso de soldado. Isso enfraqueceu muito militarmente a França, né? Vocês podem imaginar o tanto de soldado que ele perdeu, né? Enfraqueceu muito. O Napoleão começou a usar jovens como soldados depois disso, porque os veteranos todos morreram, né? Então ele passou a perder as guerras com as coligações inimigas, né? E aí a gente tem a primeira deposição do Napoleão, né, em 1814, e o exílio dele para a ilha de Elba, tá? Só que aí ele voltou dessa ilha de Elba, ele conseguiu um apoio popular, né, um apoio militar principalmente, voltou para a França, né, e voltou a governar, né, mas ele governou apenas por 100 dias, né, que a gente chama de governo de 100 dias, que foi de março a junho de 1815, mas aí ele foi derrotado de novo na Batalha de Waterloo, famosa Batalha de Waterloo, e aí ele foi deposto de novo, mas dessa vez eles não foram tão bonzinhos com ele, né? Porque a Ilha de Elba, quando ele foi deposto e exilado para a Ilha de Elba, ele ainda permanecia com o cargo de imperador, ele era tratado como imperador, né? A Ilha de Elba era dele, era propriedade dele, né? Então foi um exílio tranquilo. Mas aí agora eles exilaram ele para a Ilha de Santa Helena, que vocês podem ver nesse mapa aqui, é uma ilha no meio do Atlântico. No meio do Atlântico. Imaginem vocês, em 1815, exilar uma pessoa no meio do Atlântico. É quase como se mandassem ele para Marte. Tá, gente? Então ali ele ficou e ali ele morreu. Tá? Ele ficou ali o resto da vida dele exilado. Enfim, e é isso. Na Ilha de Santa Helena, essa ilhazinha aqui no meio do Atlântico, vocês podem ver. Ela deve ter sido desesperado. A ossada de Napoleão Bonaparte já foi encontrada ou não? A ossada de Napoleão Bonaparte? Não faço ideia, cara. Não faço ideia. Ah, beleza. Não faço ideia. Perdão, não vou saber te responder, não. Ele ficou lá sozinho? Sozinho? Não, ele foi com a família dele, né? E ele... menos mal. Não, mas pelo menos assim, ele poderia se proteger dos bichos. Foi vários soldados ingleses ficavam vigiando ele lá, né? Era toda uma logística, né? Porque os soldados tinham que ficar lá no meio do oceano sem poder voltar, né? Porque, porra, eles estão... É um lugar, porra, inacessível, né? Em 1815, muito difícil. Né? E ele morreu em 1821, tá? Ele ficou 6 anos nessa ilha aí, o Napoleão. E ele morreu de quê? Ah, cara, acho que foi natural. Acho que foi... Não lembro. Não lembro, cara. Mas foi uma doença natural, assim. Não foi nada... Não foi assassinato, né? Não foi nada... Ele não teve a morte que ele merecia, né? Mas, enfim, não vou fazer nenhum juízo aqui, não. Posso... Mais alguma pergunta, gente? Ainda tranquilo. Tá, então eu vou passar aqui, Congresso de Viena. Congresso de Viena, gente, vou tentar resumir aqui bastante, mas ele foi uma reunião entre as principais potências europeias, a Inglaterra, Rússia, Áustria, Prússia e a própria França, né, que ele decretou o fim da era napoleônica e reorganizou a Europa a fim de restaurar o antigo regime, né, abolir os ideais da Revolução Francesa, né, foi um regresso conservador, uma restauração conservadora, né, conter o avanço do liberalismo e do nacionalismo, né, dos movimentos, principalmente liberais, mas também o nacionalismo que está nascendo aqui, né, e vai ser muito forte na segunda metade do século, e reestabelecer as aristocracias e monarquias europeias que foram depostas por Napoleão, né? Então as monarquias anteriores voltaram para seus respectivos países, né? Os Bourbon voltaram para a França, né? O Luís XVIII, né, voltou para a França, que é irmão do Luís XVI, que foi morto, né, guilhotinado. E a Congresso de Viena, ele queria equilibrar o poder dos países na Europa, a fim de que não nascesse um novo Napoleão. Entende? Esse foi o objetivo do Congresso de Viena. Não nascesse um novo Napoleão e não nascesse uma nova Revolução Francesa. Né? Então, eles dividiram territorialmente a Europa, né? E a França perdeu tudo que ela conquistou, né? Militarmente, um monte de território.
ela perdeu, né, os territórios que o Napoleão conquistou, e se criou a Santa Aliança, né, que foi o czar russo que sugeriu, né, o Alexandre I, que é uma aliança militar e política entre a Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra para defender esses princípios do Congresso e, caso fosse descumprido essas reivindicações, né, caso houvesse alguma revolução, uma coisa assim, eles podiam intervir militarmente nesses países que se revolucionassem, que tentassem descumprir os decretos do Congresso de Viena, né? Então, foi um regresso conservador, né? Aqui a gente vê a volta da divisão europeia a partir do Congresso de Viena, né? Essa parte vermelha aqui, gente, é a Confederação Germânica, né? Porque o Napoleão ele desfez o Sacro Império Romano Germânico, né? Então, aí essa Confederação Germânica, ela é como se fosse uma confederação entre os países para fazer como se fosse o Sacro Império Romano Germânico, mas não é mais, né? É a Confederação Germânica. Então é isso, Congresso de Viena. Alguma pergunta, gente, sobre o Congresso de Viena? É interessante que o Congresso de Viena ele vai reprimir esses valores liberais, esses valores de liberdade, de igualdade que a Revolução Francesa criou. E isso vai gerar o que a gente chama de revoluções liberais, né? Vocês me dão um tempinho para falar disso aqui, gente? Não tem problema não, né? Não, Pode falar. Ok, vou continuar. Então a gente tem essas promessas que eu já tinha falado lá no começo da aula, que a Revolução Francesa deu, né, mas não concretizou, elas ficaram no imaginário popular, né? E essa restauração de 1815 do Congresso de Viena reprimiu isso tudo, com a volta do absolutismo, os vestígios do absolutismo ali. Então a gente tem várias revoltas no século XIX, né? A gente tem, eu dei uma resumida muito grande, tá, gente? Eu não vou falar de todas as revoltas, até porque isso nem é importante, tão importante para vocês assim. Mas o importante que vocês têm que saber é que ocorreram essas revoltas liberais. Por quê? Porque se reprimiu uma promessa de igualdade, que se reprimiu uma democracia não, né? Mas se reprimiu esse ideário revolucionário que a Revolução Francesa deu para a Europa, né? Então a gente tem em 1820 algumas revoluções, né, principalmente nas áreas fronteiriças da Europa, né? Espanha, a Grécia, ela se torna independente em 1820, né? E em Portugal a gente tem a Revolução do Porto, que é muito importante para entender a independência do Brasil, né? Vocês devem ter estudado isso, a história do Brasil, né? Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, de 1820. Esse eu não me lembro. Eu acho que sim, que o que o Dom João teve que voltar para Portugal. E aí os liberais portugueses queriam que o Portugal voltasse a ser relevante no cenário político, né? Porque o Brasil estava tomando, desde a vinda da corte, o Brasil tinha virado mais importante que Portugal, né? E aí eles ordenam que a família real volte, mas aí o Dom João ele realmente volta, mas ele deixa o filho dele aqui, né? Que é o Dom Pedro I, e deixa os liberais portugueses muito putos. Mas aí, enfim, o Dom João volta e aí ele tem que se render à Constituição que os liberais fazem, né? Lá em Revolução do Porto. E aí a gente tem também a onda de 1830, que já é no coração da Europa, né? Eu destaquei aqui a França, porque a França depõe o Carlos X, que é irmão do Luís XVIII, né? Que ficou lá desde o Congresso de Viena, só que se manteve a monarquia, né? Não virou república, que foi comandada pelo Luís Filipe de Orleans, né? Mas o mais importante, gente, dessas revoluções liberais é 1848, que tem a chamada Primavera dos Povos, né? Que esse grande inverno do absolutismo finalmente tinha acabado, né? Não acabou, na verdade, mas essa grande satisfação política acumulada prestes a explodir, né? Ela explodiu, né? E tiveram muitas revoltas populares num período de 2 anos, tá, gente? Foi uma explosão mesmo. A Europa entrou em chamas nessa época. Foi muitas revoltas, com a presença de operários, de burgueses, e a gente tem, claro, de pequenos burgueses, né? A gente tem aqui também um socialismo muito forte, né? Se vocês conhecem, né, o Manifesto Comunista do Partido Comunista do Marx é dessa mesma data, 1848.
Né? E no começo ele fala o espectro bom da Europa, o espectro do socialismo. Por quê? Porque nessa época aí a gente tinha essa insatisfação popular muito grande por causa como resultado do Congresso de Viena, da restauração conservadora, né, gente? E aí na França se destitui o Luís Filipe e se instaura a Segunda República Francesa, tá? Que vai durar muito pouco, né? E o presidente dessa Segunda República Francesa é o Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, né? Que ele vai dar um golpe 2 anos depois e vai instaurar o Segundo Império Francês, né? E a gente tem nessa época a ameaça do republicanismo, né? Muito forte republicanismo que veio lá da Revolução Francesa, né, gente? Então, vocês veem como a Revolução Francesa impactou profundamente o cenário europeu. O mais importante da Revolução Francesa é isso, gente. É o legado dela, né? E os governos que se mantiveram, eles tiveram que fazer mudanças, mesmo que conservadoras, essas mudanças, mas eles tiveram que mudar para não ser atropelados por essa movimentação popular. Né? Então, eu já acabei a matéria, mas eu queria só mostrar para vocês essa pintura aqui, que vocês devem... muita gente deve achar que é a Revolução Francesa, mas não é, tá, gente? Essa pintura não é da Revolução Francesa. Ela é da Revolução de 1830, na França, em que se depõe o Carlos X, né? O Carlos X. E coloca o Luís Filipe de Orleans, né? Vocês podem ver que essa aqui é a Liberdade, né? O nome da pintura é a Liberdade Guiando o Povo. Ela tá usando um barrete frígio, que esse barrete frígio aqui é um simbolismo, né? É a representação da República, né? Dos republicanos. Né? Então a gente tem essa movimentação popular de cunho republicano que vai, né, culminar lá em 1848, como eu falei, na Primavera dos Povos. Essas revoluções vão ser todas reprimidas, mas o importante é a gente entender esse contexto político na Europa, né? Contexto político e social. Né? Que aqui a gente tem o socialismo muito grande, né? O marxismo nasce aqui, né? O comunismo do Marx. Né? A gente tem o liberalismo também, e o nacionalismo, né? Todos esses conflitos sociais que vão permear a Europa por todo o século XIX. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Sobre qualquer coisa da aula? Agora é a hora, hein? Eu tenho. Sobre essa guerra dos povos. Não é guerra, Primavera dos Povos. Não, tá. Revolução do Povo. Isso, entendi. Entendi. Tipo assim, eu não entendi muito bem o porquê que teve esse grande... Queriam muito que o Dom João voltasse se ele era rei. Porque, tipo assim, o ideal liberalista tá onde nisso? Liberal, né? Cara, é porque Portugal, desde que a corte veio pro Brasil, é liberal, tá, gente? Não é republicano. Essa revolução não é republicana. Né? O Dom Pedro II, o Dom Pedro I, a Constituição do Dom Pedro I aqui no Brasil foi muito liberal. Né? Você pode ser um império liberal, entende? Não tem nenhuma relação entre as duas coisas. Entendeu? Essa Revolução do Porto, ela visava que o Dom João voltasse para Portugal para poder restabelecer a importância de Portugal, né? Porque Portugal tinha virado capacho, né? A corte veio para o Brasil e Portugal ficou meio que abandonada desde 1808. Né? E aí os liberais portugueses, que não eram republicanos, entende? Não eram republicanos. Eles queriam que o Dom João voltasse e aí eles iam fazer uma Constituição liberal. Entendeu? O Dom João voltasse para quê? Para restabelecer a importância de Portugal em face ao Brasil. O Brasil voltar a virar colônia. Né? Eles queriam que o Brasil voltasse a virar colônia. O Dom João voltou realmente, mas ele não levou toda a família real. Ele deixou o Dom Pedro. Essa foi a sacada do Dom João. Entendeu? Por isso que os liberais ficaram putos, mas eles fizeram a Constituição lá em Portugal, né? O Dom João se rendeu à Constituição liberal que ocorreu, mas o Brasil não virou colônia. O Brasil se tornou independente logo depois. Entende? Essa é a grande parada. Não aconteceu como os liberais estavam esperando. Mas eles queriam que o Dom João voltasse e fizesse uma Constituição liberal.
e o Brasil voltasse a ser colônia. E aí Portugal ia voltar a crescer economicamente, né? Porque Portugal estava numa crise econômica gigantesca nessa época. Respondi a sua pergunta? Sim. Então, só que, tipo assim, para sintetizar essa questão de pode ser uma monarquia e ser liberal. Tipo, Pode ser, ué. isso que não ficou muito claro para mim. Tipo, então o liberalismo seria o oposto da aristocracia, não? Então, o liberalismo, cara, ele é uma corrente econômica criada ali no final do século XVIII, né? Mas mais proeminente no século XIX. Mas a gente tem uma oposição ao antigo regime, né? Entende? Tem a ver com despotismo esclarecido também? Sim, o despotismo esclarecido é o absolutismo, né? É uma premissa do absolutismo, né? Mas só que a ideia do liberalismo é mais econômica do que política, né? Mas na política também a gente tem um liberalismo que pode se aliar à monarquia, né? A gente tem na Inglaterra, a Inglaterra é um exemplo cabal disso, né? A Inglaterra foi liberal, é liberal, e é uma monarquia. Só que é uma monarquia parlamentarista, né? Mas o tipo do regime ser monárquico não impede ele de ser liberal, entendeu? O próprio primeiro reinado, como eu falei, o primeiro reinado aqui do Brasil foi um reinado liberal. A Constituição é muito liberal. Se você pegar a Constituição, a independência do Brasil, né, a Constituição de 1824 aqui do Brasil, ela é liberal, muito liberal. Muito liberal. Entendeu? Ela tem a liberdade econômica, né? Ela estabelece o voto censitário, né? Que o voto censitário é uma premissa liberal, né? O voto por renda, né? Porque a ideia liberal da meritocracia, né? Essa ideia de que a pessoa que tem uma renda boa, ela teve sucesso na vida, então ela é uma pessoa disposta, é uma pessoa esforçada. E essa pessoa, ela é capaz de exercer a vida política. Ela é capaz de eleger quem... Tipo, ela é capaz de eleger as melhores opções, né? Uma pessoa pobre, segundo a premissa liberal, tá, gente? Meritocrática. Uma pessoa pobre não tem nem a capacidade de se enriquecer, entendeu? É um vagabundo, é um loser, né? A gente tem isso é liberalismo econômico, entende? Então uma coisa não impede a outra, né? A gente tem na Revolução Francesa também um embate. A Revolução Francesa, cara, ela não chegou e matou o rei. Foi todo um processo, né, muito, muito grande, né? Tanto que a França se tornou uma monarquia constitucional, né? Em 91, né, quando a Revolução Francesa ela começa em 89, em 91 se torna uma monarquia constitucional a França. Ela não abole a monarquia de primeira, entendeu? O republicanismo que cresce lá com o Robespierre, enfim, ele é uma coisa posterior. O liberalismo não tem uma relação intrínseca necessariamente com a república, entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Então, gente, eu acho que a gente estourou muito o horário.